MgOH2, beleza? Como ele está querendo a concentração de hidroxila, eu vou escrever a dissociação. Em meio aquoso. Galera, qual é a carga elétrica do magnésio? Quem lembra? Magnésio é um alcalino terroso. 2+. E claro que se eu tenho duas hidroxilas na forma, eu separo essas duas hidroxilas. Eu vou ter quanto de OH menos no produto? 2. É aqui que a gente quer chegar. A pergunta é: quanto vale a concentração molar de OH menos nesta solução? Lembrando que colchete na química significa concentração molar, mol por litro. Tá legal? Então eu tenho que achar o mol do OH menos e dividir pelo volume desta suspensão que ele deu aí. Tá legal? Quais são as informações que eu tenho sobre MgOH2? Ele deu aí no enunciado. Ele fala que uma certa massa, né? Olha lá. 1,2 miligramas, tá? 1,2 miligramas está para 150 ml, confere? Beleza, então. Essas informações é importante, o que vocês fazem? Ó, na prova, já grifa isso aí na questão. Isso aí vocês rabiscarem à vontade. Anota lá, ó. 1,2 miligramas por 150 ml, deixa isso grifado, porque vocês vão precisar dessa informação. Pode, fica à vontade. Outra coisa que é importante, meus queridos, atenção, é um problema que envolve massa, mas a pergunta é feita acerca da unidade mol. Qual é a unidade que eu uso como conversão para chegar de massa para mol ou de mol para massa? O que eu tenho que usar na química? O que a gente usa para converter massa para mol ou mol para massa? Massa molar, gramas por mol. Que eu tenho que decorar? Não. Tem tabela periódica no Enem? Não também. Mas e aí? Ele vai te dar no enunciado. Ou ele vai te dar a massa molar pronta do composto, ou ele vai te dar a massa dos elementos, beleza? Nesse caso, Mg é 24 gramas por mol, ou unidade de massa atômica, se quiser aqui, tá? Oxigênio 16, hidrogênio 1, tá bom? Beleza? Rascunho ali. Vamos montar a proporção estequiométrica aqui então, porque eu quero chegar lá na hidroxila. Eu não tenho nada sobre ela ainda. Todas as informações são sobre o hidróxido de magnésio. Então aí você vai montar aqui, ó. A cada 1 mol desta base é produzido 2 mol de hidroxila. Confere a proporção? 1 mol para 2 mol. Eu quero massa do hidróxido de magnésio. Então a gente vai calcular a massa molar. 24 do magnésio mais 2 vezes 17, que é da hidroxila, que é 16 mais 1 lá dentro. Então seria 34, ok? Mais 24, que dá 58, concorda? Então a massa molar desse carinha aqui, ó, é de 58 gramas por mol. Eu fiz a conta certa, galera? 34 com 24. É isso? O que isso me diz aqui, ó? 58 gramas vezes mol menos 1. Quer dizer que cada mol tem 58 gramas. Então eu posso substituir. No lugar do 1 mol, eu posso colocar aqui, ó, 58 gramas. Professor, e aqui do outro lado? O que eu coloco no lugar desses 2 mol? O que eu coloco, galera? No lugar dos 2 mol do OH menos? 17. Não ponho. Por quê? Foi bom você falar, Nicolas, né? 17. Professor, você acabou de falar que é 17 gramas, o OH menos? É verdade. Mas o que a gente quer do OH menos? Não é mol por litro? Não é isso que tem que sair na resposta? Então por que você vai colocar massa aqui? Você já tem o mol aqui. Então eu simplesmente copio. Eu mantenho a unidade. 1 mol vale 2 mol. 58 gramas ainda correspondem a 2 mol. E aí, 1,2 miligramas que ele me deu, que é da base, 1,2 miligramas corresponde a um número de mol? N. Não conheço. Montei aqui minha proporção, ó. Aí. Essa é a nossa proporção. Tá certo ou tá errado? Tá vendo? Ó, base com base, mol hidroxila, N que eu vou encontrar. Tomem cuidado. Grama corta grama. É um fato.
Grama corta grama. O mili continuou, hein? Então cuidado. Vamos lá? Nzinho é igual, ó. Multiplicar invertido, esquece o 58, vamos fazer aqui, ó. 1,2 mili vezes 2 mol. Então vai ficar assim, ó. 1,2 que multiplica 2 que multiplica. O que significa mili? 10 a menos 3. Pronto. E a unidade mol. Sobre o quê? Não tinha multiplicado aqui 58? Veio dividido. Galerinha, a gente ganha tempo. Faz aí pra mim, ó. Esquece a potência. 1,2 vezes 2, que é 2,4, dividido por 58. Então 2,4 dividido por 58. 0,04. Ah, ó, 0,04 é um 4 vezes 10 a menos 2, concorda? Como já tem um 10 a menos 3 lá, então 4 vezes 10 a menos 5. Estão de acordo? Beleza? Então 4 vezes 10 a menos 5 mol, e não é mol por litro ainda. Agora, pessoal, atenção, hein? Professor, matei a questão. Como ele quer mol por litro, eu pego esse mol, divido pelo volume que ele me deu, 150 ml ou 100 ml, não é? Tá? E eu encontro mol por litro. E o alfa? Só rende 4% aqui, porque é uma base fraca. E o que você encontrou aqui foi o quê? 100%. Você dissociou totalmente a sua base ali. E ele fala que só dissocia 4%. Então, antes de calcular a concentração, grifa lá o alfa também, no enunciado, deixa isso grifado. Quando vocês forem lendo o enunciado na hora da prova, vai grifando as informações quantitativas, para não esquecer, não se afobar na hora, tá legal? Então nós vamos tirar 4% do que a gente encontrou, tá? Então, ó, 100 alfa igual a 4%. O que é 4%, galera? 4 vezes 10 a menos 2. Não é? Porque, ó, 4 sobre 100. O 100 é 10 ao quadrado. Sobe 10 a menos 2. Esse sinal, porcentagem, pode ser substituído na química, em qualquer situação, por 10 a menos 2. Beleza? Então você sempre pode fazer isso aqui, ó. É mais fácil trabalhar dessa forma aqui, principalmente com concentração. Então eu vou tirar 4% disso, ó. Então o N em função de 4% é o quê? 4 vezes 10 a menos 5 que eu encontrei, que multiplica 4%, que é 4 vezes 10 a menos 2. Logo, o nosso N, 4% é 16 vezes 10 a menos 7. Não precisa jogar a notação científica aqui, porque não é resposta. Isso ainda está em mol. O que eu quero é mol por litro. Mas agora a gente fecha. Lembrando que tudo isso que a gente encontrou já é bentoxila, não tem mais que me preocupar com a base, já estou seguro quanto à espécie química, então eu posso, numa boa, escrever que concentração molar é nada mais, nada menos que N sobre V, número de mol dividido pelo volume, que tem que estar em litro. Isso tem que estar em litro, e isso tem que estar em mol. Assim você tem mol por litro. Legal? Vamos lá? Concentração de OH- é igual. Número de mol, 16 vezes 10 a menos 7. 16 vezes 10 a menos 7. Volume, 150 ml que ele deu? 15 ml? Só 15? Tá bom. 15 ml. O que é o mili? Vocês já responderam. É um 10 a menos 3, correto? Esse 10 a menos 3 está embaixo. Eu posso transferir lá para cima. Eu posso? E aí eu troco o sinal do expoente. Então 10 ao cubo aqui, tá legal? Então eu já estou cancelando o mili, ficou 10 a menos 3 embaixo. Joguei para cima, virou 10 ao cubo. Acompanharam? Beleza? Então a continha que vocês vão fazer para mim aí vai ser 16 por 15, vai dar 1, alguma coisa, veja aí. Tá. Então concentração de OH- é aproximadamente 1,1. 10 a menos 7 vezes 10 ao cubo, mantém a base, soma seus expoentes, 10 a menos 4. A unidade sai lindona, esqueci do mol, mol por litro.
Então, um probleminha bacana aí, ó, sobre soluções envolvendo também a dissociação de uma base. Diagrama. Primeiro você tem que saber o que você está fazendo. Qual é a transformação? Eu estou indo de baixo para cima ou estou indo de cima para baixo? Uma vez que você identificou quem é o reagente e quem é o produto, a regra é: subiu no diagrama, processo endo. Sempre, porque a energia está aumentando, quer dizer que está absorvendo energia. Ou seja, a sua resposta, se for em termos de variação de entalpia, tem que ser positiva. Se der negativa, você errou na conta. O inverso é válido. Diagrama termoquímico, professor, desci. Então o processo é isso. Porque está diminuindo a energia durante a reação, quer dizer que você está perdendo energia para a vizinhança. Então a sua resposta em termos de ΔH tem que ser negativa. Se der positiva, você errou na conta. E como que eu evito errar na conta? Esquece sinal. Você vai considerar tudo em módulo. Vai sempre fazer final menos inicial. Vai sempre dar positivo. Aí o que você faz? Se for endo, você considera os de menos. Se for positivo, se for endo, você mantém o positivo na resposta. Vamos ao exemplo. Agora eu vou mostrar na prática como que eu faço isso, tá? Vocês viram que os valores que ele me deu aí, ó? Fala aí pra mim, de baixo pra cima, ó. Menos 293, qual que é o próximo? Menos 296. E o outro? Menos 242. Tá, são esses os valores. Ele me deu 3 espécies químicas e olha o que ele fala. Isso está no enunciado, tá? Lá no finalzinho, ó. O 1 é vapor. Então aqui, ó, água, vapor. O 2 é líquido. Então aqui é água líquida. E o último é água sólida. Tá certo, galera? Só confere pra mim. Se é isso mesmo. Tá bom. Então beleza, identifiquei já as espécies químicas. Qual é o comando da questão? Determine a variação de entalpia, é a parte que vocês têm que grifar na hora lá para se concentrar. Qual é a variação de entalpia do processo de sublimação? Voltou em propriedades da matéria. O que é sublimar uma espécie química? O que é sublimar? Do sólido para o gasoso, e o inverso é válido, realmente. A sublimação pode servir tanto indo quanto voltando, porém em casos específicos, Marlon, como esse aí, em que você pode ter tanto positivo como negativo, a volta a gente chamaria de ressublimação, tá legal? Então se falar sublimação, considere sempre do sólido para o gás, porque se for uma sublimação inversa, ele vai ter que falar alguma coisa pra gente, para não dar problema de anular a questão, tá legal? Galera, se eu estou querendo sublimação, se eu estou querendo sublimar, então a gente vai partir do sólido e vai para o gás. Esse aqui é o processo, ó. Esse aqui é o processo. Então eu já sei que eu estou subindo no diagrama. Então o meu ΔH tem que ser positivo. Se não for positivo, errei. E agora, professor, o que é ΔH? Entalpia. Acabou. Ah, mas e os sinais, professor? Esqueça os sinais. Faz o número em módulo, energia. Não existe energia negativa. A energia é sempre positiva. O menos é ΔH, não valor de energia. Tá legal? Você só vai fazer isso aqui, ó. ΔH é igual energia final, 242. Menos energia final, menos energia inicial, 290. É isso? Vocês viram que aqui, ó, aqui, por isso eu falei do módulo, tá? Ó, aqui se a gente fizesse já daria um valor negativo, já ia te levar para a resposta errada. Então considere sempre módulo aqui, aí você não vai ter problema. A sublimação pode ser tanto do sólido para o vapor, do vapor do sólido. Como que eu sei qual vai ser o meu sinal? Então, o que eu falei agora para o Marlon, Samuel, quando o exercício só falar para você, ó, é sublimação, você vai considerar sempre sólido, gás. Porque existe um outro termo que é ressublimação. E aí, se ele quisesse ser específico quanto ao retorno, ele teria de avisar. Porque eu teria sim a opção de dar 2 respostas. Sublimação, não é dito na apostila que é tanto a ida quanto a volta? Então, se você responder mais 10 e o Marlon menos 10, os dois estão certos, já que ele não especificou. Então, em casos assim, considere sempre o basicão. Sublimação, sólido para o gás. Fechou? Tá legal? Então, galera, em módulo aqui, ó, se a gente fizer 293 menos 242,
gente vai ter aqui para 50, é 8 mais 43. 8, 43. 51, né? Se eu ler na conta, confirme aí para mim. Isso está em quilojoule. Isso está em quilojoule. E aí aqui que você coloca o sinal. É aqui. A gente já verificou que foi uma subida. Absorção de energia. Não preciso nem mexer. Professor, e se eu tivesse descido? Aí na resposta você colocar um menuzinho lá. Tá legal? Nunca dá errado fazendo desse jeito. Nunca dá errado. Beleza? Tá legal? Então, diagramas termoquímicos. Diagramas termoquímicos. Valeu? Galera, forças intermoleculares. O que eu preciso saber? E conhecer polaridade e apolaridade de moléculas. Vocês se lembram disso? Geometria molecular e tal. Por quê? Porque a força intermolecular, ela determina a união entre as moléculas. É como se a gente passasse um elo entre elas, e é a força intermolecular que mantém um estado físico. Né? Quanto mais forte for a força intermolecular, menos volátil é uma substância, pois ela tem dificuldade para se converter em gás, já que a força é muito intensa, as moléculas estão muito próximas. Esse já é um ponto importante. Quais são as forças intermoleculares que existem? Quem se lembra? Ligação de hidrogênio, vamos lá então. Ligação de hidrogênio. Augusto, quando que eu tenho ligação de hidrogênio, meu amigo? Não. Marlon? Hidrogênio, oxigênio E? Tum. Letícia? Flúor. H com FON. A regra. Ligação de hidrogênio é isso aqui, galera. H com FON. Um deles, pelo menos. Se tiver HF, HO, HN, tá? O seu composto, você já pode considerar que tem ligação de hidrogênio ali. A menos que seja um composto orgânico com uma cadeia muito grotesca. Aí você colocar lá um OH no meio lá, não vai dar diferença, já que a cadeia é imensa. Aí prevalece o caráter apolar. Mas em suma, pelo menos na maioria, você pode considerar, se tem H com FON, tem ligação de hidrogênio, tá bom? É uma ou outra questão mais cabeluda aí que os caras pegam para passar rasteiro, tá bom? Primeiro, vai. O que mais? Outro tipo de força intermolecular. Dipolo. Samuel, quando que eu tenho dipolo, Samuel? Rapaz, e agora? Melanie, quando que eu tenho dipolo, Melanie? Se cair no Enem. Vocês não vão chutar. Galera, dipolo surge quando você tem moléculas polares, desde que não exista H com FON. Ok? Então ele vai servir para moléculas polares, cuidado, diferente de H com FON. Não pode ter H com FON. Senão você volta para o primeiro, tá legal? Mais uma. Dipolo induzido pode ser chamado também de dipolo instantâneo ou ainda forças de London. Então, dipolo induzido é o mais famoso. O nome mais famoso é dipolo induzido. Quem quiser anotar aí, anota. Pode ser dipolo instantâneo, pode ser forças de London. Os três são dipolo induzido. Nicolas, quando eu tenho dipolo induzido, Nicolas? Boa pergunta. Alguém se lembra? Quando eu vou ter dipolo induzido? Augusto? Marlão? Entre moléculas apolares. Serve para moléculas. Falando que é o Dr. House, vocês não estão acreditando? É o Dr. House, apolares. Seria tipo ligação entre moléculas. Entre moléculas. Porque as ligações dentro da molécula envolvem. Aí já são ligações atômicas, né? Aí você já tem átomo com átomo, unidos por intermédio de qual ligação? Pode ser iônica, metal com não metal, covalente, não metal com não metal ou hidrogênio, e metálicas. Mas aqui, ó, vai considerar sempre as ligações covalentes, né? Porque olha o nome, forças intermoleculares. O que é uma molécula? É um composto formado através de ligações covalentes. Posso falar molécula de sal de cozinha, NaCl? Não existe molécula de sal de cozinha.
Existe um composto iônico sal de cozinha, ok? Porque aqui é metal com não metal, tá legal? É claro que às vezes a gente tá aí na pressa, dando aula, então a gente pega a molécula tal, mas se fosse para responder uma questão, né, teórico ali, você nunca vai escrever molécula de cloreto de sódio, aí errou, né? Errou na base do negócio, tá bom? Beleza? Só que, foi até bom a gente falar disso aí, viu, Augusto? Porque tem apenas uma força intermolecular que trata de íons. Tem uma que envolve os íons. Alguém se lembra? É a força íon de polo, pouco mencionada, hein? E já caiu no Enem. Já caiu no Enem, íon de polo. Essa força surge, galera, quando você tem íons livres, tipo o Na+Cl- na água, tá? Então você tem íons livres interagindo com as moléculas, por exemplo, o próprio NaCl que eu acabei de falar. Se você colocar o cloreto de sódio na água, ele dissocia Na+Cl-. O Na+ interage com a água. O Cl- interage com a água. Como chama essa interação da água com os íons? Força íon de polo, tá legal? Então é íon com molécula, tá legal? Íon com moléculas. E claro que as moléculas têm que ser o quê? Polares ou apolares? Polares. Você está falando de carga elétrica, né? Vai atrair, os opostos vão se atrair. O positivo vai atrair o lado negativo da molécula, que tende a ser negativo, e o negativo vai atrair o lado que tende a ser positivo da molécula. Então, moléculas polares. Em suma, beleza? O que é importante eu saber aqui sobre essas 4 forças, tá? Ó, vou legendar aqui. Eu vou chamar essa aqui, ó, de 1, força 1, força 2, força 3, força 4. Legal? A mais fraca de todas é a força 3, de polo induzido. Então ela é a mais fraca de todas. Na sequência, vem o dipolo de polo. O dipolo de polo é uma força mais intensa do que o dipolo induzido. Então o 2 ganha do 3. Logo após, vem a ligação de hidrogênio, que ganha do 2 e que ganha do 3. E por último, a mais forte de todas, íon de polo. Essa é a mais forte. Lembra quando vocês estudaram propriedades coligativas, pressão de vapor, esse tipo de coisa? Ponto de ebulição, ebulioscopia, ebuliometria, tonoscopia, tonometria. Vocês se lembram que a maioria das questões lá falava de pegar um solvente, colocar um soluto, e isso diminuía a pressão de vapor, aumentava o ponto de ebulição, diminuía o ponto de congelamento e aumentava a pressão osmótica? Por causa disso aqui, ó. Por causa da força íon de polo, que é a mais forte de todas. Ela segura, interage o solvente, e isso altera todas as propriedades físico-químicas ali, tá legal? Beleza? Com isso, olha lá, a força aumenta, e outro ponto que é importante vocês saberem, o ponto de ebulição aumenta. O ponto de ebulição aumenta também. Então, se você comparar 2 sistemas onde um deles é formado por interações do tipo ligação, dipolo induzido, e um outro sistema onde você tem ligação de hidrogênio, é muito mais difícil vaporizar o que tem ligação de hidrogênio, porque o outro, a força é mais fraquinha, então é mais fácil separar uma molécula da outra, tá legal? Outra dica útil, tá? Hidrocarbonetos sempre apolares, cai no Enem isso, ok? Hidrocarboneto é muito cobrado no Enem. Hidrocarbonetos são sempre apolares. Sistemas formados por hidrocarbonetos, força de polo induzido. Legal? Lembre-se disso. Bastante útil essa dica aí. Tá legal? Então vamos lá. Força aumenta, ponto de ebulição aumenta. Claro? E a cadeia carbônica. Mas é só o hidrocarboneto que é de polo induzido. Então, pode ter outros, claro. Inclusive, eu posso ter compostos orgânicos
onde exista oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor e ele seja de polo induzido. Vai depender do formato da molécula, vai depender do quê? Por isso que eu perguntei antes. Vocês se lembram um pouco de polaridade e apolaridade? Primeiro passo para você poder julgar, né, um sistema quanto à força intermolecular predominante é o quê? Saber se a molécula é polar ou apolar, senão não tem como fazer nada. Aí, professor, por que você falou do hidrocarboneto? Porque ele é bastante cobrado. Aí, para você não ter que ficar, nossa, o que é hidrocarboneto mesmo? Deixa eu ver se vai dar carga. Hidrocarboneto é sempre apolar, portanto, sempre de polo induzido. E ele é uma função química orgânica bastante frequente nos vestibulares e no Enem. Beleza, Augusto? Tranquilo? Vou colocar uns exemplos para vocês, vai. O sistema de ligação de hidrogênio, vai. H2O, gente. Água, o sistema contendo água líquida e ligação de hidrogênio. O sistema de loteria de polo, ácido clorídrico, líquido. Olha lá, composto polar, diferente de H com fogo. Não tem hidrogênio com oxigênio, nem com flúor, nem com hidrogênio, certo? O sistema contém moléculas apolares, hidrocarboneto qualquer, gás de cozinha, propano, 3H8. Pegar um sistema contendo propano, ele vai ser apolar. O sistema contém uma força íon de polo, NaCl aquoso. Ó, cuidado aqui, hein? Aqui o estado físico é indispensável. Eu só posso falar que existe força íon de polo se o cloreto de sódio, por exemplo, estiver na água, ele ali sozinho, sólido, guardadinho lá. Tem força íon de polo lá? Não, forças intermoleculares, entre moléculas. Tem que ter molécula para eu poder começar a julgar o sistema. Tá legal? Beleza? Outra coisa que é importante vocês se lembrarem da regra do semelhante dissolve semelhante. O Enem gosta disso também. Polar com polar, apolar com apolar, beleza? Então, ó, sistemas polares e apolares. Revisão zona, hein? Sistemas polares e apolares. Revisão zona. Galera, ó, vamos separar assim: o sistema polar, sistema apolar, beleza? Bom, polar com polar se mistura facilmente, apolar com apolar se mistura facilmente. Isso é justificável pelo tipo de força intermolecular. Por que a água se mistura facilmente com o etanol? Porque eles formam grupinhos de ligação de hidrogênio. Então vai ter o sisteminha deles lá. E por que a água não se mistura facilmente? Não se mistura de jeito nenhum com o óleo. Porque o óleo é apolar. Ele vai formar um grupinho de polo induzido, que tem o seu tipo de interação. E a água vai formar ligação de hidrogênio. Vai ficar essa panelinha para cá, essa panelinha para lá. São sistemas imiscíveis. Concorda? Isso. Então, o que a gente aprende lá em propriedades da matéria, misturas homogêneas, misturas heterogêneas, é justificável. Isso quando líquidos, quando você trata de moléculas, é justificável aqui, ó. Porque o tipo de interação é diferente de um para o outro. Então, o óleo fica lá interagindo com o óleo, de polo induzido. A água fica interagindo com a água, ligação de hidrogênio. Então, tem mais força aqui, tem uma contração aqui, uma contração diferente ali. Só forma-se, então, um sistema bifásico. Eu vou colocar a água bem na limpeza ali. O que está acontecendo? Equilíbrio, né? Um equilíbrio, eu diria um equilíbrio. Porque assim, na verdade, existe um grau de solubilidade ali. Existe um coeficiente de solubilidade. Da água para o óleo ou do óleo para a água. Certo? Então, quando um pouquinho do óleo se mistura com a água, um pouquinho da água se mistura com o óleo. Então você tem ali um equilíbrio. Um equilíbrio heterogêneo. Né? Simplesmente isso, um equilíbrio heterogêneo. E aí o tipo de força que está puxando o óleo é uma, o tipo de força que está puxando a água é outra. Então você tem uma contração para um lado, uma contração para o outro e um pouco de proximidade entre eles. Certo? Beleza? Galera, os termos aqui que eu queria chegar com vocês, tá? Tomem bastante cuidado com a terminologia que vai aparecer, porque pode surgir sistemas polares com outros nomes, sistemas apolares com outros nomes, tá legal? Então vamos lá, ó. Os sistemas polares possuem afinidade com a água, ok? Então eu posso dizer que eles são hidrofílicos. Fílico é de afinidade, hidro de água, então tem afinidade com a água, beleza? E ao mesmo tempo, eles são lipofóbicos.
hidrofóbicos. Fobia é medo, lipo, óleo, tem medo do óleo, ok? E aqui, ó, você vai trocar hidro por lipo. Ou seja, os sistemas apolares são lipofílicos. Lipofílicos, porque tem afinidade com os sistemas oleosos, mas eles são hidrofóbicos. Tem medo da água. Pode ainda aparecer no termo solúvel. Compostos polares são hidrossolúveis. Se dissolvem na água. Hidrossolúveis. Está bem na gramática. Enquanto que os apolares são lipossolúveis. Ok? Para fechar aqui a revisãozinha de forças intermoleculares, sabão ou detergente. Esses são compostos o quê? Polares e apolares simultaneamente. Eles têm um caráter anfifílico. Caráter anfifílico. É por isso que o sabão limpa. Porque ele tem uma cadeia carbônica de caráter apolar. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar. Mais apolar, com certeza. Você aumenta a dipolaridade induzida devido à presença de mais carbonos e mais hidrogênios. Vai ficando cada vez mais difícil dissolvê-la em água, porém mais fácil em óleos. Correto? E ele tem uma extremidade, ele tem aqui uma extremidade, contendo o grupo carboxilato e um metal ligado a ele, que faz com que a função química de um sabão seja sal. Que professor? Sabão é um sal? Sim, o sabão é um sal, porque ele dissocia em meio aquoso, produzindo cátions e ânions diferentes de H+, e OH-, e isso é teoria de Arrhenius, ok? Primeira teoria lá, ácido base, sal, ok? Beleza? Então essa parte da cadeia é apolar, enquanto que essa extremidade aqui é o que? Polar. E aí olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Quando você tá lavando lá na frigideira, depois de fritar aquele hamburgão na hora, ela tá cheia de óleo, né, cheia de gordura. Se você só jogar água e ficar esfregando com a buchinha lá, não dá resultado. Você não consegue tirar o óleo de lá. Porque tá faltando o quê? Tá faltando alguma coisa apolar para interagir com aquele óleo lá. E aí entra o sabão. O sabão vai fazer o quê? Essa parte interage com o óleo, interage com a gordura. Essa parte interage com a água, então ele consegue remover ambos. Ele remove a água, ele remove os óleos e as gorduras. Isso é chamado caráter anfifílico, ou seja, ele é polar e apolar ao mesmo tempo, simultaneamente. Fechou? Beleza, galera? O mais importante para o Enem de ligações de forças intermoleculares é isso aqui, ó. Saber quais são, lembrar das solubilidades e a ação do sabão. Tá legal? Beleza? Então, quando ele fala de alguma coisa, já pode grifar isso aí, ó. Não aquoso. Então, eu já posso jogar para qual grupo isso? Grupo dos polares ou grupo dos apolares? Grupo dos apolares, porque é não aquoso. Ó, hidrofóbico, medo da água, tá? Então, é grupo apolar. Alguma coisa vai acontecer aqui, beleza? Vamos lá. Assim, utiliza-se largamente determinados solventes. Por exemplo, o tetracloroeteno. Olha lá, Augusto, ó. Tetracloroeteno. Eteno é um C dupla C, todos concordam? Et-en. O de hidrocarboneto. Só que tetracloro. Então nós temos aqui um haleto orgânico. Então, tetracloro são as 4 ligações que estão, as 2 ligações de cada carbono que estão faltando e os 4 cloros. Bom, galera, ó, como que eu sei que essa molécula é apolar? Professor, como que ela é apolar?
sendo que o cloro ganha elétron do carbono. Então, ó, veja aqui, ó. Cloro ganhou, tende a ser negativo. 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 Beleza. Cada carbono perde, entre aspas, 2 elétrons, tende a ser positivo 2 vezes, tende a ser positivo 2 vezes. Quando que uma molécula é polar? Quando você consegue ter 2 lados separados, onde um é inteiramente positivo e o outro é inteiramente negativo. E aqui, galera, ó, tá tudo misturado, positivo com negativo. Ou seja, se você separar em 2 partes, 2 menos com 2 mais, 0. 2 mais com 2 menos, 0. Ela é 0 na esquerda, ela é 0 na direita. Por isso que ela é apolar, mesmo existindo o cloro lá, que é um elemento altamente eletronegativo. Agora, se eu perguntasse da ligação química, a ligação é polar ou apolar? A ligação é polar, porque está ocorrendo entre 2 átomos diferentes. E essa ligação aqui? Apolar, porque está entre 2 átomos iguais. Ligação apolar, ligação apolar, molécula apolar. Vocês viram como é diferente a parada? E aí, para você julgar quando ao sistema, só importa a molecularidade dela, ou a apolaridade ali, ou a polaridade da molécula. Entenderam? Tá legal? Então, beleza, é um composto apolar, já sabemos disso. E vamos lá, vamos ver o que a gente encontra, o que ele pede afinal, né? Comparando as 2 técnicas de lavagem mencionadas, na ausência de um surfactante, sabão, tá, gente? Surfactante, sabões ou detergentes, é o nome mais bonito para eles aí, beleza? Em ambos os processos, a lavagem a seco é mais eficiente na remoção dele. Ó, então é isso aqui que eu tô querendo, ó. Remove melhor o quê? Ora, composto apolar, regra do semelhante dissolve semelhante. Então a interação dela é melhor com compostos apolares, tá? Então interage mais com apolares. Então pegando a linha de raciocínio aí, fechou? Teoria pura. Vai lá, ó, letra A. Com manchas lipofílicas. Ó, beleza. Interage bem, já que é apolar, sim. Interage bem com manchas lipofílicas. Mas vamos ver o que ele fala mais. Na ausência de um sulfuro. Devido às interações do tipo de polo induzido, moléculas apolares, de polo induzido, confere também, ok, polo induzido, entre sujeira e molécula solvente. Aparentemente a A está inteiramente correta. Mas, você já sabe, eu odeio A, odeio E, né? Vamos ver a B. Manchas de natureza polar, errado, porque o tetracloroeteno é apolar, então já errou no começo da frase, não vai interagir com moléculas polares. C. Com gorduras tudo bem, até poderia interagir, mas olha aí, ó. E outras espécies polares, devido à interação de London. A interação de London está certa, mas está errado falar da interação dela com compostos polares, já que ela é apolar, tá legal? Então errado. Qual que vai aparecer, né? D. Sujeiras de natureza apolar, certo? Devido às interações do tipo de polo permanente. O dipolo pode ser chamado de dipolo permanente também, quem quiser anotar. Dipolo é dipolo permanente. Assim como o dipolo induzido é dipolo instantâneo. É uma outra nomenclatura. Então tá errado, porque ele julgou certo aqui, mas tentou confundir a gente aqui, ó, no tipo de força intermolecular. Vocês viram a jogadinha? Mas cuidado, hein? Bem modelo mesmo a questão, é muito boa. E a letra E. Sujeiras que apresentam baixa solubilidade em solventes orgânicos. Galera, outra dica, hein? Ó, solventes orgânicos entram aqui, tá? Beleza? Ó, o solvente universal é a água, polar. Solventes orgânicos são apolares, beleza? Solventes orgânicos são apolares. Fica a dica aí pra vocês, beleza? Então, devido às interações do tipo de polo induzido entre a sujeira e as moléculas do solvente. Sujeiras que apresentam... Não, mas ó, o erro está em baixa solubilidade. A sujeira tem que ter uma alta
solubilidade para poder ocorrer a remoção ali. Tá legal? Beleza? Então, realmente, letra A. Valeu, galera? Os 35 anos se passaram. Beleza. Bom, galera, ó, veja bem. Uma meia-vida, ele disse para você aí, que tem tempo de 5 anos. Uma meia-vida, que eu vou chamar de MV, está para 5 anos. Então, se eu multiplicar aqui por 35 anos, olha lá o que acontece, ó. Ano, quarta ano, e eu tenho meia vida. Confere ou não? Uma meia vida está para 5 anos. 35 anos está para X. Multiplica invertido dá isso aqui. Beleza? Não precisa pôr X, não. Aqui unidade por unidade, cancela, já vai direto. Então 1 vezes 35 é 35. 5 vezes 1 é 5. 35 dividido por 5, 7. São 7 meias vidas. 7 meias vidas até chegar na massa final que ele está querendo aí. E aí surge aquela relação. A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é a quantidade de meias vidas que se passaram. É a formulinha para trabalhar com meia vida. Tá legal? Formulinha para trabalhar com meia vida. Então vamos ver. Massa final não tem. É o que eu estou querendo. Massa inicial, 160 gramas. X é a quantidade de meias vidas. Vamos dar uma fatoradinha aqui. 1 2 a 7, mas é na verdade 1 2 ao cubo, vezes 1 2 ao cubo, vezes 2. Concorda? Então 160, dividido por 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 1. 2 ao cubo é 8, né? Então a minha massa final é 160 dividido por 8, dividido por 8, dividido por 2. 8 vezes 2 aqui, 16, né? Então 160 por 16 aqui, ó, já dá 10. Então vai dar 10 dividido por 8. Acompanharam ou não? Ou falei besteira aqui, será? Tá certo? 10 por 8 é 1,25, né? Porque 10 por 4 é 2,5, então a metade é 1,25. 1,25, isso já sai em... Tá certo? Isso aqui, né, ó. Tá certo? Eu fiz, galera? Acabou, né? Fiquei meio inseguro no final aqui, tá? Então, resposta 1,25 gramas. Tá legal? A concentração graus Gay-Lussac é o quê? É a porcentagem volume de etanol em solução. Cuidado, não é etanol água, tá? Tipo, você fala assim, 30 graus Gay-Lussac. Quer dizer que é 30% água. Não é 30 álcool e 100 de água, tá? É a solução já completinha. 30 de álcool, 100 de solução. Tudo bem? Ok? Vou explicar melhor isso para vocês, tá? Então aqui é álcool e aqui é solução. Porque a solução é o quê? É álcool mais água. A solução já é a união do soluto com o solvente. Isso é uma confusão comum. Quando você calcula a concentração, você não vai dividir o número de mol pelo volume do solvente ali, certo? Ou nesse caso massa ou volume. É sempre pelo volume total, que já é da solução. Beleza? Tudo bem? Então isso aqui significa graus Gay-Lussac. Se ele falar, por exemplo, 30% aqui é 30% volume. 20 graus Gay-Lussac é 20% do volume. É o significado, tá bom? Já o outro, que é o INPM, ele já fala em, vou ver aqui, já o outro, porcentagem por grama. O INPM é também um percentual, só que massa. Então aqui seria grama ou quilograma, tanto faz, massa desde que seja massa. Mesma situação, é a porcentagem que existe do álcool em relação à massa de água? Não, em relação à massa da solução em si. Tá legal? Let's go! Considere que o volume da mistura é a soma dos volumes dos componentes, ou seja, volume de álcool
mais volume de água. Legal? O rótulo de um frasco indica 70 graus Carnot-Sacchi. A densidade da água e do álcool foram dadas. Ele quer que você converta em INP. Galerinha, modelão Enem. Modelão Enem. Nem gosta mesmo dessas questõezinhas aí, viu? Ó, então ele te deu isso aqui. Ele quer que você chegue aqui, ó. Concentração em INP. Tá legal? Então é uma conversão de porcentagem volume para porcentagem massa-massa. Qual é a grandeza que relaciona a massa com volume? Densidade, que ele te deu aí. Tá legal? A densidade, o símbolo correto dela não é Dzinho, tá, gente? É Rho. Letra grega Rho. Isso aqui significa densidade. Tá legal? Então Rho é Nzinho sobre V. Tá legal? Vou deixar isso guardadinho, porque eu vou precisar, obviamente, para poder chegar do volume na massa. Ó, rascunho aqui, tá, galera? Se você tá querendo chegar do volume para massa, o que vai ser a sua... Então, vamos fazer aqui direto. O que vai ser a sua massa lá, em função do volume? Rho V, correto? Ó, a massa é a densidade vezes o volume, né? Ó, eu multiplico aqui. Concorda comigo? E aí eu tenho a massa em função da densidade. Vou deixar isso guardado. Vamos lá então. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo uma questão que envolve a concentração de uma determinada solução? Priorizando as unidades. Não adianta ficar que nem doido fazendo conta sem saber o que está procurando. Tá bom? Então veja bem. O que nós queremos em NPM, ó, eu vou chamar assim, tá? Concentração em colchete, tá? Ó, NPM é uma concentração porcentagem massa-massa. O que significa isso? Atenção agora, hein? Ó. Significa massa de soluto dividido pela massa de solução. E como isso tem que ser dado em porcentagem vezes 100%. Ok? Esse vezes 100%, às vezes a galera dá uma travadinha, fala, pois é, galera, converter para porcentagem é só multiplicar por 100 e colocar o símbolo da porcentagem, tá? Isso não é só na química não, na física, na própria matemática. Porque na verdade, eu posso falar que A sobre B é igual a A sobre B vezes 100 em cima, vezes 100 embaixo, tá certo ou tá errado isso? E ter o 100 embaixo é o quê? Porcentagem. Certo? Fechou? Quer converter para porcentagem? Faça o que tem que fazer e multiplique por 100 no final, seguido do símbolo porcentagem. Tá convertido, tá legal? Então vamos lá. Essa é a fórmula em questão. O que é a massa de soluto, professor? É a massa do nosso querido etanol ou álcool. Aqui eu vou ter etanol. Agora o de baixo é periculoso, hein? Exato! Se você considerar a água ali, você erra. Porque a solução é etanol. Augusto falou? Isso aí, ó. Etanol mais água. Aí sim, você tem etanol em cima, solução embaixo. Vamos lá então? Concentração INPM. O que é a massa do soluto? Já deixei pronto em função da densidade. É ρV do etanol. Então, densidade vezes volume, aqui em cima para o etanol, hein? Vou colocar assim, ó, et, para a gente lembrar que é do etanol. Massa do etanol lá embaixo, mesma coisa, ρV do etanol. ρV de etanol. Mas, muito bem observado, densidade da água, vezes volume da água, ρV da água. Tá legal? Isso aqui é da água. Pronto! Não vamos nos esquecer do 100 lá, não. Tudo isso vezes 100. Isso sai em porcentagem. Essa ficou bonita, hein, galera? Ó, vamos lá. Para fechar, hein? Para fechar a revisão ainda.
E NPM é igual. Rho-V etanol. Pergunto. Qual é a densidade do etanol, turma? Veja aí no enunciado. Quanto? Não, essa é da água. Não é? 0,79? Então, ó, 0,79. Tá em que? Grama por ml? Tá. Para não ficar muito bagunçado as unidades aqui, vamos conferir antes, tá? Tem que estar tudo em grama, tudo em ml. Aí eu posso ir sossegado que grama vai cortar grama, ml vai cortar ml. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Vezes o volume. Qual é o volume dele? E agora? Vamos lá? Vamos voltar nos 70 graus Gay-Lussac. Ó, rascunho, tá? Vamos montar uma ração? 70%, não é o que eu tenho lá? Não é volume? ml. O de cima é de quê? Etanol. O de baixo é de quê? Não é da água. Isso. Galera, se 70 é etanol, quer dizer que o 100 é 70 mais 30. Então você tem 70 ml de etanol e 30 ml de água. Pegamos pela porcentagem aqui, ó. Ok? Então, ó, nós temos 70 ml etanol, nós temos 30 ml H2O. Inclusive, pode grifar enunciado aí, ó. Ele falou: considere que o volume total é a soma dos dois volumes. Por que ele fala isso? Porque, gente, é importante mesmo mencionar isso, tá? Quando você mistura dois líquidos, o volume nem sempre é a soma. Por quê? A gente acabou de estudar isso. Forças intermoleculares. Ocorre contração do líquido, tá? Então não necessariamente 30 mais 70 vai dar 100. Pode ser que dê 99 alguma coisa, porque tem forças intermoleculares atuantes, e isso reduz o volume, já que ela aumenta a proximidade molecular ali. Tá legal? Mas aí ele simplificou. Considera que é só a soma pronto, acabou. Então 0,79 vezes 70, porque em cima é do etanol. Estão acompanhando aqui meu raciocínio? Tá. Embaixo, etanol vai ser a mesma coisa, 0,79 vezes 70 somado com, agora a água, hein? Densidade dela está em grama por ml, volume dela 30. Não vamos nos esquecer que tem uma multiplicação por 100 aqui. Galera, pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse mundo, não vai cancelar isso aqui. Não pode fazer alguma, gente. Ó, não é à toa que eu estou circulando nesse começo, tá? Não pode cortar isso com isso, porque tem uma adição aqui embaixo. Tem que ser multiplicação, tá legal? Então vocês vão fazer pra mim a continha aí, ó. Pega a calculadora aí pra gente ganhar tempo, por favor. Vai fazer do jeitinho que eu tô falando aqui, tá? Ó. Deixa eu escrever primeiro. Ó, aqui em cima eu já vou multiplicar por 100, então vai ficar 79 vezes 70, tá? Ó, mas não faz ainda não, pera aí que eu quero resolver aqui embaixo. Vai fazer nessa ordem aqui, ó, pra mim. 0,79 vezes 70, agora mais 30. 85,3. Ó, aqui em cima eu já multipliquei por 100, galera. Já tá em porcentagem, hein, ó. Já tá em porcentagem. Augustão, ó, vai fazer o seguinte: 79 vezes 70 dividido por 85,3 64,8% massa INPM. Beleza? Pode ser que ele tenha arredondado aí para 65. Valeu, galera?